Se há uma vantagem competitiva de uma empresa é inspirar confiança, seja para investidores, seja para os consumidores. E os selos de confiança associados a uma marca fazem toda a diferença. O debate que temos agora aqui pela frente fala precisamente disso, de confiança. E quem modera este debate é Flávio Nunes. Bem-vindos a mais um painel aqui na Portugal Digital Summit. Agora vamos falar precisamente de confiança nas compras online e também da proteção do consumidor neste mundo que é a internet. Comigo, para falar sobre estes assuntos, eu tenho a Andreia de Brito, ela é jurista do Ponto.pt, e o Paulo Santos, diretor-geral da FEVIP e da GEDIP. Muito bem-vindos, obrigado. Vamos começar então, Andreia, por falar aqui do e-commerce, que começa a atingir uma certa maturidade em Portugal, precisamente depois da aceleração que recebeu da pandemia. Mas a internet tem os seus perigos, ouvimos isto repetidamente há muitos anos. E tirando os sites das grandes marcas, aqueles que já todos nós conhecemos, possivelmente já experimentámos, como é que sabemos que estamos às compras num site de confiança? Muito bem, boa tarde. Pois, essa é uma pergunta muito relevante, não é? Com a proliferação do comércio eletrónico. Desde logo, e para poder dar aqui algumas dicas aos consumidores que nos possam estar a ouvir, eu acho que é importante começar por perceber de que tipo de site é que estamos a falar. O que é que eu quero dizer com isto? Se estamos a falar de um site que foi registado sob um domínio de topo de país, como é, por exemplo, o .pt, como é o .br, como é o .es, ou se foi registado sob um domínio de topo genérico, como é o caso do .com. Isto porquê? Porque normalmente os domínios de topo de país têm regras mais apertadas, são mais criteriosos na aceitação do registro de certos nomes de domínio. E nomes de domínio estamos a falar, dito de uma forma coloquial, dos nomes dos sites. E, portanto, no caso, por exemplo, do .pt, quem acede a um site .pt, que está a vender produtos ou a prestar serviços online, sabe desde logo que aquele nome daquele site passou por um crivo, não é? Para a análise de um conjunto de critérios. Por exemplo, o nome não pode ser coincidente com expressões contrárias à lei. Não pode, ou com palavras obscenas, não pode coincidir com nomes de âmbito geográfico ou com denominações de origem, indicações geográficas que são os direitos de propriedade industrial tuteláveis no seio do nosso ordenamento jurídico português e, sobretudo, como o Flávio dizia, não é, estas grandes marcas que nós conhecemos, sabemos que os sites registados sob .pt, os nomes de domínios registados sob .pt, é feita uma análise para verificar se aquele nome, por exemplo, não é coincidente com o nome de uma marca ou nome ou designação de conhecimento amplo e generalizado e que esteja a ser registado de uma forma abusiva e com má fé, portanto, sem ser pelo legítimo titular. Desde logo, esta seria uma primeira dica. Então vocês podem derrubar, por exemplo, um site, uma loja que esteja com um .pt a vender produtos ilegais? Nós, autonomamente, não. O .pt não interfere nos conteúdos que são publicados nos sites. A nossa competência é exclusivamente para gerir o registro de nomes e a zona .pt e, portanto, não interferimos no conteúdo. No entanto, existe em Portugal, e ao abrigo da lei, aliás, de diversos diplomas legais, um conjunto de autoridades que têm, essas sim, poder para solicitar o chamado takedown, a remoção de sites que estejam a violar direitos dos consumidores. E sim, nós operacionalizamos isso quando esse pedido vem ou de um tribunal ou destas autoridades. E mais dicas? Fiquei com a sensação de que havia mais aspectos. Tenho mais algumas dicas para dar. Força. Eu diria que uma outra dica muito importante e que por vezes posso adiantar-vos que eu uso esta dica que vou agora aqui partilhar convosco, que é o serviço Wiz. O Wiz resulta da junção de duas palavras inglesas, que é who, quem, e is é quem é. Sim. E, no fundo, é um serviço, uma ferramenta que é disponibilizada por entidades que gerem domínios de topo da internet ou por aquelas que vendem o registro de nomes de domínio e que permite, através da pesquisa do nome do domínio, do nome do site, vamos dizer assim... www. qualquer coisa. Não precisa sequer do www, basta o nome, não é? Basta o nome. Exemplo.pt. Exemplo.pt, precisamente. E então, através da pesquisa de exemplo.pt, consegue obter todas as informações associadas ao registro daquele nome de domínio. Estamos a falar, por exemplo, das informações do titular daquele registro. Sim. No fundo, é quem está por trás daquele site. É perceber mas quem é que RGPD já não é totalmente assim. Tem pode haver nuances. Alguns sites que não mostram, isso é legal, as pessoas às vezes perguntam, eu tentei saber o nome do dono e não está lá. Não consegui, sim. Isso é legal? O que acontece é, teve de haver aqui alguns ajustes com o RGPD, de facto. No caso do .pt, relativamente às pessoas coletivas, se o site é titulado por uma pessoa, se aquele nome de domínio é titulado por uma pessoa coletiva, a informação estará online.
e posso-lhe adiantar que mais de 80% dos sites registados sob .pt são titulados, nomes de domínios registados sob .pt são titulados por pessoas coletivas. Em relação às pessoas singulares, depende. É preciso, à luz do RGPD, a existência de um consentimento para a divulgação da informação dessa pessoa singular. Portanto, por vezes obtemos esse consentimento, outras vezes não obtemos o consentimento. Ok. Muito bem. E mais dicas para Mas já agora, WIS? se me permite, Flávio, ainda aqui sobre Sim. a questão do WIS, no caso também do .pt, mas de outros domínios de topo da internet, é disponibilizada uma opção de contacto anonimizado. Significa isto que é nestas situações em que não é visível o titular, por regra, por questões de privacidade, não é visível, nós temos uma possibilidade de contactar diretamente o titular do site, mas sem saber, não é, o endereço de e-mail, sem saber as informações de quem é aquele titular. Às vezes pode ser útil quando se quer fazer um pedido de informação, alguma questão do género. E imaginemos que eu quero comprar um produto de uma marca, que é uma marca conhecida, e eu faço a compra e encontrei um preço apelativo e encomendei. Como é que eu tenho a certeza que estou a encomendar um produto original? Pois, essa é a pergunta para 1 milhão. Certo. Desde logo... Alguns indícios que eu possa ter. Sim, há aqui alguns indícios. Desde logo, há que atender ao preço, não é? Portanto, se a esmola for muito pobre, tem de desconfiar. O preço é um bom indício. Depois, através do nome do site, como dizia, porque no caso do .pt, vamos dar uma marca muito conhecida, conhecimento amplo e generalizado, como dizia há pouco. Esse registro só vai ser possível sob a titularidade dos detentores da marca ou sob a titularidade de alguém que os detentores da marca autorizem a registrar aquele nome de domínio. Portanto, através do nome do domínio, e é preciso ter atenção, não é? Porque há aqui uns fenómenos, tipo o squatting, cyber-squatting, que basicamente é, às vezes, a troca de uma letrinha por um número, não é? Do nome da marca. Estas substituições que, às vezes, a olho nu e, de repente, ao consumidor não chamam a atenção, mas que, de facto, são bons indícios para se perceber que, ok, este site não é legítimo. Exato. Muito bem. Paulo, quando vai às compras na internet, como é que garante que está protegido? Que técnicas é que emprega? Temos que ter várias garantias, obviamente. Há uma questão que não se falou, que é a questão do selo. Sim, já lá vamos, sim, há um selo. É extremamente importante para dar-nos alguma garantia, passa por um processo de certificação e, passando por um processo de certificação, à partida, as coisas serão feitas com algum critério e objetividade. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, e quando falamos de internet, a internet é um mundo e representa a sociedade. Na sociedade há uma parte que funciona legalmente e há outra que funciona paralelamente. Na internet temos o mesmo fenómeno. Bom, isto para lhe dizer que, relativamente a estas coisas, todo o cuidado é pouco. E há situações que têm uma aparente legalidade, de que estão a oferecer conteúdos legais e que não acontece. E que, efetivamente, isso não acontece. Para termos uma ideia só, e muito rapidamente, e só a nível do audiovisual, estou a falar só do audiovisual, o impacto da pirataria ou das utilizações abusivas, se assim o quisermos, portanto, das utilizações não autorizadas, só esse impacto em Portugal são 200 milhões por ano. Foi o ano passado. Isto é um estudo da MUSE, não é de entidades credíveis. A própria EUIPO, tem um estudo feito com jovens entre os 15 e os 24 anos, que assumem que 21% destes jovens assumem que consomem produtos contrafeitos e pirateados com conhecimento que efetivamente o são. Portanto, não estamos a falar só de falta de consciência de ilicitude, estamos a falar de uma outra área já muito mais cinzenta relativamente àquilo que é o consumidor normal e algum até distraído. Isso pode acontecer. Agora, obviamente que há questões que são fundamentais. A questão do preço, a questão que se nos oferecerem, por exemplo, hoje temos um fenómeno muito reincidente, digamos assim, muito recorrente, que é as IPTVs. As IPTVs ilegais oferecem, se for preciso... Isso, para quem não conhece, estamos a falar daquelas, antigamente, as boxes que vinham com os canais todos. Que vêm com os canais todos das diversas televisões de cabo dos diversos países, com tudo o que é futebol, com tudo o que é vídeo on demand, vem lá tudo. Isso é extremamente atrativo para o extremamente atrativo, mas isto é gravíssimo do ponto de vista do ecossistema do audiovisual. E eu vou explicar porquê. Portanto, e as pessoas se assinam uma operadora de cabo e pagam por um serviço de cabo 20 euros, 17 euros ou 30 euros para terem tudo e mais, ou se calhar até pagam mais por mês, por 5 euros, é muito estranho que se consiga isso tudo. Portanto, isto é
sinais que foram furtados. Teve que haver uma interseção ilegítima. Mas quem normalmente adquire esses serviços sabe bem que está por Esse era o ponto onde eu queria chegar. É que aqui normalmente não há incautos. Aqui há pessoas que intencionalmente querem usufruir de bens que, entre aspas, são furtados a terceiros, são roubados. Mas muitas vezes e eu sei disso, porque o meu setor é um dos bastante afetados por isso, setor da comunicação social, mas muitas vezes o desconhecimento também é de eu não estou a fazer nada de mal, não estou a lesar ninguém. Isso é verdade? Não é a totalidade, e aliás é assumido neste estudo que 21% sabe o que é que está a fazer, okay. Mas há alguns outros que são 8% que não têm consciência de efetivamente do que é que estão a ser. Porque muitas vezes estes produtos, estas ofertas são apresentadas dentro de um site que aparentemente também parece legal. E, portanto, o aparente. E não estamos a falar aqui do comércio normal, não estamos a falar aqui dos produtos que são protegidos no âmbito das diretivas do comércio, que foram transpostas para a lei portuguesa pelo Decreto-Lei 84 de 2001, salvo erro, de 2021. De novembro, não é? Sim. E, portanto, são situações completamente diferentes. Agora, é evidente também que os titulares de direitos, ao protegerem, por um lado, as suas obras, estão a proteger os consumidores. E agora eu explico porquê. Porque, normalmente, junto ou agarrado, vamos dizer esta expressão, dentro de um determinado produto, dentro de uma determinada obra pirateada, pode vir um malware, pode vir um ransomware. Nós estamos a abrir a porta da nossa privacidade, da nossa casa e, eventualmente, da nossa empresa a piratas, com intenções muito mais perigosas do que a questão que tem a ver só com a utilização financeiros, por aí. Portanto, estamos a falar de situações gravíssimas e hoje os piratas escolhem uma maior variedade de portas de entrada nas empresas, e hoje até com o teletrabalho isso tem reflexos, há muito mais entrada. Deixa-me só insistir na questão, porque talvez também não foi absolutamente claro, que é que consequências é que este tipo de atitudes por parte dos consumidores, quando vão adquirir, por exemplo, uma IPTV pirata, tem nos setores que são lesados, porque há muito aquela ideia de que não estamos a lesar ninguém quando estamos a fazer isto. Pois, estamos a lesar. Para termos uma ideia, se nós tivermos... Eu até costumo dar um exemplo de um filme português qualquer. Para fazer um filme português são precisos 100 atores, vários técnicos de câmara, de som, costureiros, pessoas para limpar, agências de publicidade. Portanto, o filme pode custar, se ponhamos, 1 milhão de euros, que em Portugal até é um orçamento razoável, que é pequeníssimo para aquilo que é o espectro internacional. Se esse filme, ao ser produzido, tem uma finalidade, ser rentabilizado... Para pôr o pão na mesa. Tem que ser rentabilizado para pôr o pão na mesa, que as pessoas vivem daquilo, sim, e também para a seguir se poder produzir outro. Isto é, portanto, se não se produzir outro a seguir, já temos uma série de lesados, atores, artistas, técnicos, produtores, e também o próprio Estado tem menos receita fiscal. E a cultura, em último lugar. Portanto, há muitos, e os lesados são conhecidos, e quando falamos destas indústrias, quando falamos das IPTVs que põem em causa todo o ecossistema do audiovisual, também posso explicar, as próprias televisões são lesadas, os jornais são lesados, toda a gente é lesada, porque as televisões vivem de publicidade. E a publicidade tem um custo por espectador. E já lá vamos, Andreia, de volta aqui ao e-commerce. Há um selo que nos pode falar um pouco sobre o que é o Confio, o selo Confio. Que selo é este? Para que é que serve? Muito bem. Bom, serve desde logo para responder também à primeira pergunta que me fez, não é? Como é que os consumidores podem confiar nos sites de e-commerce? O selo Confio resulta de uma parceria entre a ACEPI, a DECO e o .pt e, portanto, é materializado num logotipo que é colocado nos sites que são acreditados e, portanto, o selo de Confio tem um código de conduta, esse código de conduta tem um conjunto de critérios a que os sites de e-commerce / os profissionais por trás desses sites têm de cumprir e estes critérios estão muito colados, não é, ao Decreto-Lei dos contratos celebrados à distância e, portanto, já garante ali um cumprimento de um conjunto de requisitos legais aplicáveis a estes profissionais, mas não só. No fundo, o que o selo Confio pretende atestar e pretende transmitir aos consumidores é este site
cumpre as melhores práticas do mercado digital, da utilização da internet, do comércio eletrónico. Isto é literalmente um selo que aparece no final dos sites, não é? Sim. Cá em baixo. À semelhança dos selos que também são concedidos, ou dos logotipos associados às certificações da qualidade, 9001, ou da segurança da informação, 27001, é muito semelhante. É um selo azul. É um selo azulinho, diz Confio, é colocado no site. E o que é que acontece? Como é que nós garantimos que isto é mesmo de fiar? Há um processo para atribuir o selo Confio, há um processo de auditoria que é levado a cabo por um conjunto de entidades, que são os nossos auditores independentes, especializadas nestas matérias e que, portanto, vão verificar ponto por ponto se o site obedece a todos aqueles critérios que constam do Código de Conduta, que, como lhe disse, são baseados nestas práticas e são baseados nos requisitos legais. Sim, e agora vou fazer um pouco de advogado do diabo, que é este selo só consegue conferir credibilidade aos sites se ele próprio só consegue conferir tanta credibilidade quanto aquele próprio tem. Sente que os portugueses já reconhecem este selo ou é um processo que ainda está a ser feito? Sim, sim. Nós sentimos que sim. Nós sentimos que sim. E até lhe vou dizer de que forma. Até uma forma, talvez de um modo um pouco distorcido, não é? Sim. Mas, na realidade, o Confio recebe algumas reclamações. É possível utilizar, é um dos serviços, por assim dizer, que nós prestamos, não é? Portanto, recebemos algumas reclamações de consumidores relativamente a profissionais que têm os seus sites acreditados com o selo Confio. E não raramente, nessas reclamações, o consumidor diz, quer dizer, eu comprei neste site, comprei uma torradeira há 1 mês e meio atrás, ainda não chegou a torradeira e eu vi que tinha o selo Confio. Afinal, é de confiança ou não é de confiança? E aí o Confio depois também faz um papel, a equipa Confio faz também um papel de... com a DECO, também aqui muito em ligação Nesse com a caso DECO. não lhe valeu o selo mas Confio. também com o profissional. Por causa da torradeira. A questão é... na realidade, não há nada que seja infalível, não é? Claro. Não há nada que seja infalível. Não só porque há aqui, ainda há pouco falávamos sobre isso, que é, há aqui uma produção legislativa também muito grande e, portanto, as coisas mudam com alguma, sobretudo agora, também com a nova agenda europeia para o consumidor. Portanto, as coisas estão a mudar com alguma rapidez, não é? Os próprios requisitos profissionais, às vezes, estamos a falar, não é, do tecido empresarial português, não é? De micro, pequenas e médias empresas têm alguma dificuldade em acompanhar. E nada é infalível, é evidente. Portanto, muitas vezes até nós verificamos nestas reclamações que o profissional, vamos dizer assim, de uma forma mais coloquial, está de boa fé, mas, por exemplo, não tinha aquilo em estoque, aconteceu imenso com a pandemia, não tinha a torradeira em estoque, foi por isso que não pôde... Ou seja, é um motivo válido. Exatamente. Claro que nem o consumidor, sempre é malicioso. Ressente-se, não é? Mas, claro. Portanto, talvez quem nos esteja a ouvir seja responsável por uma loja online. Para ter esse selo tem um custo, não é? Tem um custo. Há um custo, pelo que eu vi, há um custo inicial e depois há uma renovação anual. Sim, Pode é isso mesmo. explicar, sim? Claro, todas estas informações estão disponíveis em www.confio.pt, temos lá a nossa tabela de preços. Sim, há um preço inicial que é pago, que difere consoante estejamos a falar de sites transacionais ou não transacionais. Sim, porque a pode chegar a 300 euros, não é? Sim, é isso mesmo, é esse mesmo valor. Portanto, para sites transacionais, que é o que importa aqui para a nossa conversa de e-commerce, ronda esses valores que indicou e depois é feito este processo de auditoria. Do processo de auditoria resultará um relatório da auditoria, que no fundo aquilo que indicará é se o site está ou não está conforme. Se não estiver conforme, vai exibir quais é que são os requisitos que não estão a ser cumpridos. É dado um período para o aderente, o profissional, poder corrigir, sanar esses defeitos, esses problemas, para aí sim ser atribuído o selo. E o selo deve ser renovado. E pronto, a renovação tem também um custo e é quando a renovação poderá ser feito um novo processo de auditoria. Sim. E a meio portanto, na parte intermédia, vocês têm o poder, portanto, o Confio tem o poder de retirar o selo se detectar problemas? Sim, mediante determinadas circunstâncias, aconteceu apenas uma vez, felizmente, perante determinadas circunstâncias, sim. Sobretudo, vou dar aqui um exemplo, muitas reclamações, sem resposta. O Confio intervém, entra em contacto com o profissional, não vemos a situação não é sanada e nesta circunstância, sim, é possível também foi um aproveitamento da própria credibilidade do Confio, não sei. Pode acontecer. Sim. Paulo, estivemos aqui a falar da questão das IPTVs e falou aí de uma lei de 2021 que permite, por exemplo, tanto quanto é do meu conhecimento, travar, por exemplo, um streaming num jogo de futebol pirata. Temos a lei 82 de 2001, que aliás surgiu na sequência da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que criou os direitos e criou também como direito fundamental a proteção. Bom, há uma coisa que eu queria dizer já.
quando falamos aqui de conteúdos, qualquer software para introduzir numa máquina qualquer de um fornecedor é importante. Portanto, não há inovação sem proteção. Isso não vale a pena pensarmos. A proteção é fundamental. E o contrário, porque, por exemplo, no setor da música, o streaming, o Spotify, veio mitigar muito o problema da pirataria, que era muito mais massificado há uns anos. No setor da música, o Spotify é uma oferta legal, é uma oferta legal, Exato. É uma oferta legal daquilo que era completamente ilegal. Sim, mas não estaremos agora, a tentar... Mas só um pormenor, é que agora os músicos e os produtores musicais recebem pelos seus trabalhos. Exatamente. E antes não recebiam rigorosamente nada. Exatamente. E, portanto, isto é fundamental. Mas isso é um exemplo de inovação, ou seja, agora, a minha pergunta é se não estaremos a tentar resolver o problema meramente pelo ponto de vista legislativo ou se não devia haver mais incentivos a inovar-se também nessa área. Este diploma legal é extremamente importante. O que ele vem dizer, no fundo, é os titulares de direitos, juntamente, deu competência à IGAC, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, em matéria de direito de autor, para, havendo uma denúncia dos titulares de direitos, poder bloquear um determinado site que oferece produto ilegal. E esse bloqueio é feito em território nacional pelo DNS.pt, obviamente, fica bloqueado. Portanto, a oferta é retirada. Vem também possibilitar, e agora com esta nova lei, esses bloqueios por IP, que são mais eficazes. Relativamente àquilo que são as ofertas que não streaming, os prazos são diferentes. Quando estamos a falar de streaming, e se estamos a falar de um jogo de futebol, o bloqueio tem que ser imediato. Sim. Porque se passaram 90 minutos já não faz sentido. Mas isso acontece com base tratar do sintoma e não tratar do problema, porque vai continuar a haver streamings piratas se não houver Mas a questão é tratar do sintoma ou não tratar do problema. A questão aqui é atacar o problema de uma forma expedita, sem recurso à via judicial. E agora tenho que explicar aqui um pouco porquê. No combate à pirataria, a via judicial ou penal é muito morosa, é complicada, não por culpa das autoridades, não por culpa das entidades judiciárias, mas sim pela própria natureza do crime, que estamos a falar de crime de usurpação, que dá 3 anos de prisão. E, portanto, pela natureza do crime, tem uma natureza transnacional. A identificação dos autores é muito difícil e muito morosa. Então encontrou-se legalmente, através deste diploma legal, que no fundo veio materializar um memorando de entendimento que já existia, que decorria da própria Lei 7 de 2004, da lei do consumidor, da diretiva do comércio eletrónico, e, portanto, já decorria daí, e veio materializar a possibilidade de fazer os bloqueios de uma forma específica. Em vez de estarmos a perseguir penalmente, ou judicialmente, ou civilmente, todos aqueles que fazem pirataria, não, cortamos o mal pelo risco, bloqueamos o acesso. Sim. E devo dizer sempre que prejuízo de depois haver a parte criminal. Até depois o procedimento criminal, porque isto é uma natureza pública em termos de crime, estas situações são sempre denunciadas ao Ministério Público. Claro. O que é perseguido é aquele que faz os uploads das obras, portanto o pirata propriamente dito. Os utilizadores saem daqui de uma forma expedita. E devo dizer que tem tido efeitos extremamente positivos naquilo que é o consumo pirata em Portugal. Tem diminuído bastante e os consumos legais aumentaram muitíssimo. Por um lado, há uma maior oferta, obviamente, mas não teve a ver só com a oferta, porque houve quase uma transição de pessoas que passaram e que perceberam, porque aparecia este site é ilegal e eles afinal eu não podia fazer isto. Vai apanhar aqueles que achavam que não sabiam, e, portanto, que agora temos neste momento o tal estudo da UIP, que eu falei no início, de 21% desta camada de juventude que utiliza a pirataria de forma consciente, com a intenção, de fazer, e tenho algumas dúvidas, também não cometem crimes, porque eles têm que fazer uma fixação. Ao fazer uma fixação, há um crime de usurpação, porque é uma fixação não autorizada. Nós estamos a ficar sem tempo, mas Andreia, queria dar-lhe uma última oportunidade também de abordar o que é que os comerciantes que têm lojas online podem fazer para reduzir aquilo que podemos chamar as red flags, coisas que os próprios consumidores já percebem logo que há ali qualquer coisa ou que pode haver ali um problema. O que é que os verdadeiros, os legítimos, o que é que podem fazer para reduzir essas red flags? Bem, não querendo... Temos pouquíssimo tempo. Vou ser muito rápida, não querendo ser repetitiva, selo confio. Eu acho que a acreditação com o selo confio é desde logo uma boa green flag para os consumidores. Uma blue flag, neste caso. Exatamente, uma blue flag. Só que depois há aqui um outro aspecto também que eu acho que é importante referir, que é o que se sente muito, pelo menos é a percepção que temos, é que os consumidores querem não só ser ouvidos, mas querem uma resposta. Não é?
naquele exemplo que lhe dei há pouco da torradeira, não é? O consumidor normalmente até aceita que o profissional diga não tínhamos em estoque, estamos numa situação atípica ou aconteceu X ou Y e, portanto, não temos em estoque. O que por vezes acontece é não haver essa resposta. E isto é, o consumidor está numa situação muito vulnerável, que é já pagou o preço, já cumpriu a sua parte do contrato e não tem o bem. Sim. Então é uma dica importantíssima responder aos clientes. Paulo, também uma última oportunidade. Talvez de forma muito resumida, se acredita que a legislação está a caminhar para um formato que é mais adaptado à nova economia digital? Eu penso que a legislação portuguesa, que no fundo é fortemente influenciada pelas diretivas europeias e, portanto, está a acompanhar aquilo que é as preocupações da Comissão Europeia e da própria União Europeia relativamente à proteção dos consumidores em ambiente digital, e nota-se um avanço. Quando falei há pouco, na lei não era na 84 de 2001, que tem transposição que tem a ver com a proteção dos consumidores, que vem equiparar o próprio estatuto do produtor, da lei da responsabilidade do produtor, tem tudo aquilo foi acautelado em termos legislativos. Relativamente à pirataria, devo dizer que Portugal é apontado nos fóruns internacionais como um exemplo, porque é dos países que tem dos mecanismos mais eficientes no combate à pirataria, exatamente por causa deste mecanismo de prevenção de notice and takedown, no fundo, e com resultados demonstrados. Claro que é um processo que não para, porque a pirataria está sempre um passo à frente e, portanto, temos que ir acompanhando. Mas é uma mensagem positiva. Agora, a mensagem é bastante positiva e, acima de tudo, o mais importante é que se altere o juízo de censurabilidade relativamente a este tipo de infração, deste tipo de infração penal. Sim. Este crime tem vítimas, são muitas, e muitas das vezes estão muito perto de nós e só descobrimos quando isso acontece. Estamos a fazer a nossa parte para sensibilizar os consumidores. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado também a si por ter acompanhado este painel. Continuo com a Portugal Digital Summit. Obrigado.